Queridos irmãos sacerdotes, irmãos e irmãs, fiéis leigos e leigas, vindos de muitas das nossas comunidades e paróquias, quão bela é a nossa festa nesta noite. Bela pela diversidade, bela pela unidade. Diversidade que se expressa na origem eclesial de cada um de nós. Cada um vem de uma comunidade, urbana ou rural, central ou periférica. Cada um de nós representa uma fé individual que ama, que serve, que colabora lá no nível local onde está a nossa casa doméstica, certamente tendo ao centro a nossa casa eclesial, que é a igreja, que é o templo. Por outro lado, essa diversidade bonita também agora é capaz de mostrar a potência e a beleza da unidade que nos congrega nesta noite, ao redor da Eucaristia, ao redor da nossa igreja catedral, ao redor do bispo, a fim de que possamos celebrar a Eucaristia, expressando que somos muitos, que em nós se realizam de modo muito diverso e criativo os dons de Deus, os ministérios, as atividades, mas a força da fé é capaz de nos unir no mistério da Eucaristia e da unidade. Deus seja louvado por esta noite. Aqui nós também mostramos que somos muitos. Aqui nós mostramos que também a fé cristã, dentre outras ideologias, a fé cristã é uma marca decisiva na identidade desta cidade. Que a fé cristã católica já fez história aqui. Estamos para celebrar no próximo ano, em janeiro, os 250 anos da provisão da primeira capela nestas terras, exatamente a capela do Divino Espírito Santo e São Francisco de Paula. Temos, portanto, motivos para celebrar e para agradecer a Deus o que a identidade cristã construiu e ofereceu a estas terras. Celebramos hoje, portanto, a solenidade do Santíssimo Corpo e do Santíssimo Sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Já aí, no título da festa, se configura de que mistério estamos falando? Do mistério da Eucaristia. Mas queria, de modo muito breve, apontar-lhes não apenas este mistério, que pode ser chamado Corpus Christi, mas queria mostrar também, pelo menos em outros dois focos, que esse mistério também toma dimensões maiores. Corpus Christi é a igreja, Corpus Christi é o irmão, sobretudo o pobre, Corpus Christi é a Eucaristia. Corpus Christi é a igreja. O Concílio Vaticano II, na Constituição dogmática que trata da igreja, chamada Lumen Gentium, luz dos povos, que é Cristo, o concílio, apresentando as imagens da igreja, retoma a imagem bíblica e paulina da igreja como corpo de Cristo e nos ensina: Cristo Jesus, comunicando o seu Espírito, se fez ou fez misteriosamente de todos seus irmãos, chamados dentre todos os povos, como que o seu corpo. E nesse corpo, que a vida de Cristo se difunde nos que creem, unidos de modo misterioso e real, por meio dos sacramentos, a Cristo
Cristo padecente e glorioso. Com efeito, diz o concílio, pelo batismo somos assimilados a Cristo. Todos nós fomos batizados no mesmo Espírito, para formarmos um só corpo. Por este rito sagrado é representada e realizada a união com a morte e a ressurreição do Senhor. Ao participar realmente do corpo do Senhor, na fração do pão eucarístico, somos elevados à comunhão com Ele e entre nós. Porque há um só pão, nós, que somos muitos, formamos um só corpo, visto que participamos todos do único pão. E deste modo, nos tornamos membros desse corpo, corpo de Cristo, sendo individualmente membros uns dos outros. E assim, como todos os membros do corpo humano, apesar de serem muitos, formam um só corpo, assim também os fiéis em Cristo. Também na edificação do corpo de Cristo, que é a Igreja, existe diversidade de membros e de funções. É o mesmo Espírito que distribui os seus vários dons, segundo a sua riqueza e as necessidades dos ministérios para a utilidade da Igreja. A cabeça desse corpo é Cristo. Ele é a imagem do Deus invisível, e nele foram criadas todas as coisas. Ele existe antes de todas as coisas, e todas elas nele subsistem. Cristo é a cabeça, da qual a Igreja é o corpo de Cristo. Todos os membros se devem conformar com Ele, até que Cristo se forme neles. Por isso, somos assumidos nos mistérios da sua vida, configurados com Ele mortos e ressuscitados, até que reinemos com Ele. Ainda peregrinos na terra, seguindo as suas pegadas na tribulação e na perseguição, associamo-nos nos seus sofrimentos como corpo à cabeça, sofrendo com Ele, para com Ele sermos glorificados. É por Ele que o corpo inteiro, alimentado e coeso em suas junturas e ligamentos, se desenvolve com o crescimento dado por Deus. Ele mesmo distribui continuamente no seu corpo, que é a Igreja, os dons dos diversos ministérios, com os quais, graças ao seu poder, nos prestamos mutuamente serviços em ordem à salvação, de maneira que, professando a verdade na caridade, cresçamos em tudo para aquele que é a nossa cabeça. Corpo de Cristo é a Igreja, portanto. Corpo de Cristo é o irmão, sobretudo o pobre. Ensina-nos o grande São João Crisóstomo, um dos padres da Igreja do século IV, falando acerca da presença do Senhor no pobre, tido como templo mais precioso da misteriosa presença do Cristo.
gritava São João Bosco, São João Crisóstomo do seu púlpito. Queres honrar o corpo de Cristo? Então, não o desprezes nos seus membros, isto é, nos pobres que não têm o que vestir, nem o honres no templo com vestes de seda, enquanto o abandonas lá fora ao frio e à nudez. Aquele que disse, isto é o meu corpo, e o realizou ao dizê-lo, é o mesmo que disse, porque tive fome e não me deste de comer. E também, sempre que deixastes de fazer isto a um destes pequeninos, foi a mim que o deixastes de fazer. Deus não precisa de vasos de ouro, mas de almas que sejam de ouro. Continuava São João Crisóstomo: não vos digo isto para vos impedir de fazer doações à igreja, mas defendo que simultaneamente e mesmo antes se deve dar esmola. Que proveito resulta de a mesa de Cristo estar coberta de taças de ouro, se ele morre de fome na pessoa dos pobres? Sacia primeiro o faminto, e depois adornarás o seu altar com o que sobrar. Fazes um cálice de ouro e não dás um copo de água fresca? Pensa que se trata de Cristo, que é Ele que parte errante, estrangeiro, sem abrigo, e tu, que não o acolheste, ornamentas a calçada, as paredes e os capitéis das colunas, prendes com correntes de prata as lâmpadas, e a ele, que está preso com grilhões no cárcere, nem sequer vais visitá-lo. Não te digo isto para te impedir de tal generosidade, mas exorto-te a que a acompanhes ou a faças preceder de outros atos de benevolência. Por conseguinte, enquanto adornas a casa do Senhor, não deixes o teu irmão na miséria, pois ele é um templo e de todos o mais precioso. Aqui aproveito para agradecer a tantos irmãos que souberam generosamente oferecer durante o percurso que foi preparado para Jesus, cobertores e outras peças que podem cobrir o frio que certamente vai atormentar os irmãos mais pobres. A nossa festa de Corpus Christi haverá de, como lembrava São João Crisóstomo, haverá de cobrir e tapar o frio de irmãos neste tempo em que se multiplicam entre nós os irmãos da rua e o frio vai mostrando a sua presença. Outro padre da igreja, agora no século VI, São Gregório Nazianzeno, grita num dos seus sermões sobre o amor e o serviço a Cristo na pessoa dos pobres: se me julgais digno de alguma atenção, vós, servidores de Cristo, seus irmãos e co-herdeiros, em todas as ocasiões, visitemos a Cristo, alimentemos a Cristo, tratemos as feridas de Cristo, vistamos a Cristo, acolhamos a Cristo, honremos a Cristo. Não apenas oferecendo-lhe uma refeição, como fizeram alguns, não apenas ungindo com perfumes, como Maria,
não apenas dando-lhe o sepulcro, como José de Arimateia, não apenas dando o necessário para o sepultamento, como Nicodemos, que dava a Cristo só uma parte do seu amor, nem finalmente oferecendo ouro, incenso e mirra, como fizeram os magos antes de todos esses. O Senhor do Universo quer a misericórdia e não o sacrifício, e a compaixão tem muito maior valor que milhares de cordeiros gordos. Ofereçamos a misericórdia e a compaixão na pessoa dos pobres, que hoje na terra são humilhados, de modo que ao deixarmos este mundo, eles, os pobres, nos recebam nas moradas eternas, juntamente com o próprio Cristo nosso Senhor. Diante, irmãos e irmãs, das muitas expressões de pobrezas, os pobres de bens e os pobres de Deus, porque também estes são pobres, dizia o Papa Bento, diante de muitas expressões de pobrezas, vale a palavra de Jesus, hoje no Evangelho: dai-lhes vós mesmos o de comer, o de vestir, o de preencher as carências da alma, o de crer. Todos comerão e sobrará. Temos para dar e temos quem multiplique nossos pequenos dons. Corpo de Cristo é a Eucaristia. O Catecismo da Igreja Católica nos apresenta esta forma de presença do Senhor. Isso nós lemos no número 1374 do Catecismo. O modo da presença de Cristo sob as espécies eucarísticas é único. Ele eleva a Eucaristia acima de todos os sacramentos e faz dela como que a perfeição da vida espiritual e o fim para o qual tendem todos os sacramentos. No Santíssimo Sacramento da Eucaristia estão contidos verdadeira, real e substancialmente o corpo e o sangue, conjuntamente com a alma e a santidade e a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, e por conseguinte, Cristo completo. Essa presença chama-se real, presença real, não a título exclusivo, como se as outras presenças não fossem reais, mas real por excelência, porque é substancial e porque por ela se torna presente Cristo completo, Deus e homem. Diante do que ouvimos e do longo testemunho do magistério da Igreja, dos padres da Igreja e da Escritura, que não se pode citar aqui completamente, conclui-se, irmãos, que seria errônea uma redução da presença do Cristo à Eucaristia. Somos a Igreja da Eucaristia, mas o mistério da presença do Senhor está para muito além desta preciosa e substancial presença. A redução eucarística da presença do Senhor reduz a Igreja. Uma redução eucarística gera uma redução do mistério da Igreja. Jesus não está só na Eucaristia, mas está mais na Eucaristia. Pode-se falar de uma concentração eucarística de presença, não de uma redução eucarística. Ele está mais,
mas não está só. Se Cristo está só na Eucaristia e eu não posso participar dela, então não há sentido de estar na igreja. Mas se Cristo e a igreja são um corpo só, então pela fé e pelo batismo estamos sempre em comunhão com Ele. Ele está no meio de nós e nós nele. Somos o corpo do qual Ele é a cabeça. Ele nos fala constantemente como o amado a sua amada. Ele e nós somos um. Estar fora da igreja é deixar de comungar Cristo. Estar na igreja é estar em permanente comunhão com Ele. Isso é expansão de presença. Isso é comungar. Ninguém pode dizer que não comunga Jesus, porque não pode receber a Eucaristia. Estar na igreja é comungar Jesus. Aos que estão fora da comunhão da igreja, mas na comunhão de caridade, estes também comungam. Por aí passa a salvação dos que não creem ou não estão na igreja, sacramento universal de salvação. Deus salva por meios que só Ele conhece. O amor é via da salvação. O amor gerou a encarnação, a cruz, a ressurreição, o dom do Espírito. O amor gerou a eleição do outro, do pobre, dos vários pobres, como lugar e sacramento de Deus. O amor salva. Amar é a atitude de quem está imerso no mistério de Deus e disposto a deixar-se salvar por Ele. Não percamos nada dos fragmentos de Eucaristia, que enquanto tem forma externa de pão, ou são pão que se pode comer, resguardam a presença real do Senhor. Mas não percamos igualmente os fragmentos de pertença que nos unem à igreja ou nos põem diante dos pobres. O Papa Francisco tem insistido tanto nisso, que na igreja há lugar para todos, que ninguém precisa ficar de fora, que não é do lado de fora que nós conversamos sobre nossos problemas. A igreja tem lugar para todos. Ali nós tomamos parte no mistério do Senhor, todos, sem exceção. É preciso que descubramos isto e ensinemos isso. Perder estes fragmentos de pertença à igreja e de amor aos pobres também é perder o Senhor ou deixar de honrá-lo. Há muitos graus e expressões de pertença à igreja que configuram e asseguram a comunhão com o Senhor. Não aconteça, como lembra também o Papa Francisco, que caiamos na tentação de ser cristãos, mantendo uma prudente distância das chagas do Senhor. Jesus quer que toquemos a miséria humana, que toquemos a carne sofredora dos outros, conclui o Papa. O outro, sobretudo os que provam as muitas pobrezas deste tempo, o outro é também sacramento de Cristo, é Corpus Christi. Somos a igreja da Eucaristia, que comunga o Senhor no seu corpo e sangue, mas somos também a igreja que comunga o Senhor pela pertença ao seu corpo, do qual Ele é a cabeça. Somos a igreja que comunga o Senhor naqueles dos quais Ele quis se esconder. Não esqueçamos destas 3 palavras, e termino, que sinalizam a tríplice comunhão. Isto é o meu corpo, que é dado por vós.
Eu sou a videira, vós os ramos. Ou por analogia, eu sou a cabeça, vós os membros. E ainda, tudo o que fizerdes ao menor dos irmãos, fizestes a mim.